E Marilene, como começou esse seu interesse pela reciclagem? Porque muitas pessoas, é legal reciclar, mas não sabem realmente como fazer, os métodos. E o seu interesse pela reciclagem, como que surgiu isso? Bem, a empresa que eu trabalho, a Itaipu, iniciou um programa em 1998, que é o programa Vai e Vem. A partir daí, todas as pessoas na empresa tinham que separar os seus resíduos nas salas. E para que isso acontecesse, Itaipu organizou toda uma infraestrutura de lixeiras, tem uma central de triagem e fez todo um programa de conscientização, e eu fiz parte dessa equipe que trabalhou com a conscientização. Então, desde então, eu não consigo passar por uma lixeira sem olhar se está tudo no lugar. Então, eu separo separado esse material nas salas. Nessas campanhas a gente observava, verificava, orientava os funcionários de como separar. E isso acontece constantemente. Mesmo hoje, eu não estando diretamente ligada à educação, eu continuo. É impossível não enxergar e não separar os resíduos. Marilene, então esse projeto foi implantado na Itaipu e vocês orientavam então todos os funcionários, que são inúmeros os funcionários da empresa, em todos os setores a fazer essa separação para esses tipos de materiais, e isso virou um hábito, vamos dizer assim? Isso, separar o lixo realmente é um hábito. É uma coisa que você tem que treinar, tomar uma atitude, querer fazer. Né? E aí, a partir daí, você tem que lembrar todos os dias. E dentro da empresa, a gente tem os educadores. Muitas vezes a gente chama de anjo da guarda, que é aquela pessoa que te lembra todo dia: olha, você misturou, né? Tem que cuidar. Para você, então, estabelecer um hábito diário de separar o lixo. Isso, até realmente ficar bem firme isso na cabeça da pessoa e fazer uma coisa automática, vamos dizer assim, né, Marlene? Até a tomada de consciência, porque quando a gente se conscientiza, a gente passa a fazer de fato, sabendo por que está fazendo. Realmente, acredito que isso é uma conscientização, realmente é muito importante, interessante esse projeto, né, que tem de separação, porque mesmo na criança, né, Marlene, você começa a ensinar desde pequeno, quer dizer, ele vai crescer com aquilo, vai verificar, vai ver um lixo, já vai saber rapidinho onde colocar. Isso contribui muito para o meio ambiente, né, Marlene? Com certeza, e as crianças são as primeiras a aderir, porque para nós adultos, mudar o hábito é mais complicado, mas para a criança não, ela rapidamente muda e aceita. Então, se você cria o hábito e leva isso para sua casa, a sua família toda contribui. E as crianças, sem dúvida, elas não fazem por fazer, elas querem saber o porquê. Né? E elas assumem esse compromisso, separam. Até lembro assim das amigas da minha filha quando iam para minha casa: ou por que você está separando, né? Por que não joga no lixo? A gente lava o resíduo, seca ele para armazenar, para depois então repassar. No meu caso, eu dou para o catador. Então, por que você faz isso? Eu faço porque primeiro estou protegendo o ambiente, que eu quero um ambiente saudável para minha filha, né? Um ambiente com a natureza ainda, e ao mesmo tempo eu estou sendo solidária e estou respeitando uma pessoa que vive do lixo, que é o catador. E é bem interessante isso que a Marlene está dizendo, porque nos condomínios, acredito que seja eles horizontais ou verticais, já tem esse hábito, porque tem uma lei que tem uma regra de multa, enfim, tem algumas coisas que a gente tem que seguir. Então acho que já começou a criar um hábito assim mais rotineiro. E nas casas, Marlene, que às vezes não tem esse hábito, o que o pessoal de casa pode começar a realizar a partir de hoje, tendo um pouquinho desse conhecimento sobre a necessidade da reciclagem? Bem, em casa, nós como consumidores, nós temos, nos é dado o direito, né, e o dever de escolher o que nós consumimos. Então, primeiro de tudo, a gente pode recusar alguns tipos de materiais. Né? O isopor, por exemplo, que tem dificuldade de reciclagem, e consumir produtos com menos embalagens. E sem dúvida nenhuma, cada um pode fazer na sua casa a separação do resíduo. É muito simples, você separando só o lixo reciclável do não reciclável já é uma grande atitude, é uma grande ajuda ao ambiente.
E Marlene, para o pessoal de casa entender um pouquinho mais, ficar bem assim firme sobre esse assunto, o básico, como você me disse, seria fazer essa separação do que é reciclável e do que não é reciclável. O ideal seria fazer em dois componentes de lixo separados e com sacos plásticos de cores diferentes. E quais são na realidade, essas diferenças dos recicláveis e não recicláveis básicos para as pessoas de casa saberem? Então, primeiro você tem que envolver toda a família, inclusive as pessoas que trabalham na casa. Você precisa de dois recipientes, né? Um para reciclável, que é maior, e vocês vão observar quando vocês começarem a separar o lixo que nós consumimos muitas coisas que são recicláveis. E o nosso lixo não reciclável ele é muito pequeno. Então a lixeira do não reciclável é menor e também é um lixo que você tem que descartar todos os dias. Já o reciclável você pode armazenar, guardar uma semana para depois fazer entrega. Esses recicláveis que são os coletores que vão pegar, é isso, né, Marlene? São doados para os catadores. Então esse resíduo, para que ele seja guardado, é preciso que seja lavado, secado, não precisa também, né, que tire todo o resíduo e aí guardado num recipiente para depois ser entregue para o catador. Então esses recicláveis seria o que? Vidros, plástico? Plástico, PET, se usa muito garrafas descartáveis, copos, papelão. Papelão é um dos resíduos que tem um valor econômico muito bom para os catadores, as latas, papéis, pacotes de presente, resíduos de material de limpeza, caixas de leite, tudo isso pode ser lavado e secado e guardado para ser destinado à reciclagem. E isso é muito importante, que a Marlene está dizendo, lembrar que não é só separar e colocar no lixo, tem que ser pelo menos lavado, esperar secar um pouquinho e colocar, porque se ele for sem ser lavado, ele está contaminado na realidade, né, com resíduo alimentar, Marlene. Com certeza, você acaba contaminando, diminuindo o valor de ser resíduo, por isso a importância das pessoas separarem nas suas casas. E eu tenho falado muito dessa questão da solidariedade, do respeito que você tem que ter ao outro ser humano. Quem não gostaria de receber esse material limpo? Marlene, temos também as imagens que estão sendo mostradas dos materiais que são recicláveis, na realidade, e ele tem, além de ser recicláveis, o ideal é que se lave, seque, realmente, como você falou, para ter o respeito com o catador também, né? Isso, e é muito simples, né? Você fazer isso no dia a dia, desde que você crie esse hábito, né? Se você se programe para isso, né, que você queira realmente ajudar outra pessoa e cuidar do planeta e ser um consumidor consciente, você passa a fazer tomar essa atitude diariamente. Na verdade, vai virar uma rotina e uma conscientização mesmo, né, Marlene? Muito importante isso, a gente deixar aqui registrado. Também vamos falar sobre outra parte do lixo, dos recicláveis, para a gente deixar em casa, e dos orgânicos. E quais seriam os lixos orgânicos, Marlene? O lixo orgânico, normalmente, a gente acaba destinando ele junto com o lixo não reciclável, né? Então, o lixo orgânico, se a pessoa tem restos de frutas, alimentos, e se você tem um espaço para fazer uma compostagem, que normalmente as pessoas não fazem em casa, é possível também você fazer a compostagem. Mas o lixo orgânico e não reciclável, ele é recolhido pela prefeitura, né? É uma obrigação do poder público fazer essa coleta. Então, tem uma destinação, né, tem um aterro para onde é levado esse material.